Então, gente, continuando, faltam só duas questões entre as questões que eu separei para vocês. Então, vamos começar por essa daqui. Também é tudo questão do Enem, tá? Então, essa fala o seguinte: uma empresa divide o balanço anual de vendas de seus produtos em duas partes, calculando o número de vendas dos produtos ao final de cada semestre do ano. Após o balanço do primeiro semestre, foram realizadas ações de marketing para os 5 produtos menos vendidos da empresa. A tabela mostra a evolução de vendas desses produtos do primeiro para o segundo semestre. O sucesso de uma ação de marketing de um produto é medido pelo aumento percentual do número de unidades vendidas desse produto, do primeiro para o segundo semestre. A ação de marketing mais bem-sucedida foi para o produto. Então, esse é o tipo de questão que também é muito comum quando a gente fala de porcentagem. Quando a gente quer saber qual é a ação de marketing mais bem sucedida, a gente está basicamente querendo saber qual foi a ação de marketing que surtiu mais efeito, que fez o produto vender mais. Então, o que muita gente faz é tentar calcular dessa forma, fazendo a subtração da diferença de vendas do segundo para o primeiro semestre. Então, aqui aumentou 250 unidades, aqui no segundo semestre, no produto 2, desculpa, aumentou 100 unidades. Só que não é assim que a gente faz esse tipo de questão. Porque como os valores originais são diferentes, a gente não pode fazer essa comparação em termos de subtração. A gente faz essas comparações em termos de porcentagem. Então, o que a gente faz é calcular qual foi o aumento percentual de um valor para o outro. Então, é muito comum mesmo, em questões de vestibular, eles darem dois valores absolutos, valores que não são porcentagens, e pedir para vocês calcularem aumentos ou reduções percentuais. Por quantos por cento eu aumentei em vendas desse primeiro semestre para o segundo semestre, de 350 para 600? O que isso equivale em um aumento percentual? Isso é bem simples de fazer, na real, mas a gente precisa saber fazer. Como que a gente faz essa conta? Como que eu descubro qual foi o aumento percentual do produto 1 do primeiro semestre para o segundo semestre? O que a gente faz? O nosso preço inicial, a nossa quantidade de produtos vendidos inicialmente, que é 350, ele vai equivaler ao nosso 100%. Ele é como se fosse a nossa referência. Então, quando eu tenho 350 equivalendo a 100%, 600 equivale a quanto? É uma regra de 3, né? Então, faz uma multiplicação cruzada. 350x é igual a 600 vezes 100. 350x é igual a 60 mil, fazendo esse produto aqui. Então, o x vai ser 60 mil sobre 350. Essa conta aqui, 60 mil dividido por 350, dá 171,4 aproximadamente. Então, esse 600, ele equivale a 171%. Vamos fazer uma conta aproximada. Isso significa o quê? Que o aumento percentual de vendas do primeiro semestre para o segundo semestre nesse primeiro produto, a gente saiu de 100% e a gente foi para 171%. Então, o aumento percentual foi de aproximadamente 71%. A gente aumentou mais ou menos 71% em relação ao 100% que a gente já tinha. Então, é assim que a gente calcula aumentos e diminuições percentuais. Para o produto 2, quem é a nossa referência? O nosso primeiro valor, 1.000. Então, o 1.000 vai equivaler a 100%. Quanto que vai equivaler o 1.100? Vai equivaler a um determinado valor aqui que a gente vai descobrir. Então, essa conta fica 1.000 vezes y igual a 1.100 vezes 100. Então, a gente fica com 1.000 vezes y, 1.100 vezes 100, dá isso daqui. 1, 2, 3, 4 zeros, dá 110 mil. Então, y é 110 mil dividido por 100. Essa conta, corto 2 zeros aqui, corto 2 zeros aqui. Eu acho que eu fiz conta errada. Tô com essa sensação. Não, desculpa, é dividido por 1.000. Por isso que tá dando errado. É 110 mil dividido por 1.000.
Então, eu corto 3 zeros. Beleza. Então, o Y é 110%. Então, o aumento percentual de vendas para esse segundo produto foi um aumento percentual de 10%. A gente sai de 100 e vai para 110%. Então, para a gente saber qual foi a ação de marketing mais eficiente, eu vou ter que fazer essa conta para todos os produtos. Produto 3. Qual é o preço inicial, qual é o preço final? Então, produto 3, a gente saiu de 4.000 e foi para 4.500. Então, o 4.000 vai equivaler ao nosso 100%, enquanto 4.500 equivale a uma letra qualquer. Faço aqui a nossa regra de 3. Eu falei para vocês que a gente ia usar a regra de 3 para resolver algumas questões de porcentagem. Então, o Z vai ser 450 mil sobre 4.000. Posso cortar 3 zeros aqui com 3 zeros aqui. E isso vai equivaler a 450 sobre 4. 450 dividido por 4, isso dá 112,5%. Então, o acréscimo percentual aqui foi de aproximadamente 12,5%. A gente saiu de 100 e foi para 112,5%. Então, a gente aumentou 12,5%. 850 para 1.200. Quanto que é esse acréscimo percentual? 850 equivale a 100%, assim como 1.200 equivale, enfim, a alguma coisa. Vou botar K. Multiplico cruzado, 1.200 vezes 100 é igual a 850 vezes K. Então, o K vai ser 1.200 vezes 100 dividido por 850. Eu vou fazer essas contas mais rápido, só para a gente acelerar um pouquinho o nosso processo e não ficar muito repetitivo, não ficar muito cansativo. Isso daqui dá 141,2%. Então, o nosso acréscimo percentual aqui foi de aproximadamente 41,2%, mais ou menos. Então, aqui no produto 4, 41,2%. E o último, 2.000 para 2.600. Quanto que foi esse acréscimo percentual? Esse acréscimo percentual, 2.000 para 2.600, desculpa, 2.000 equivale a 100%, como 2.600 equivale, sei lá, acabaram minhas letras, vou botar X de novo. 2.600 vezes 100 é igual a 2.000 vezes X. 2.600 vezes 100, botei um zero a mais, dá 260 mil. Então, o X vai ser 260 mil dividido por 200. Por 2.000, eu estou sempre comendo zero. Então, 260 mil dividido por 2.000, isso dá 130. Então, o X é 130%. Então, o nosso acréscimo percentual foi de 30%, que a gente saiu de 100 e foi para 30. Então, isso significa que a campanha de marketing mais eficiente foi a campanha 1. Foi a campanha que gerou o maior aumento percentual nas nossas vendas. E vamos observar uma coisa aqui. Aqui na campanha 1, de 600 para 350, a gente aumentou 250 unidades na venda. A gente aumentou daqui para cá 250 unidades. Aqui, ó, no último produto, de 2.000 para 600, a gente aumentou 600 unidades. Então, por isso que a gente não pode fazer essa conta subtraindo e vendo as diferenças em termos de unidades. Por quê? Aqui no produto 1, a gente aumentou uma quantidade menor. Eu fui de 350 para 600, eu aumentei 250 unidades. Mas percentualmente, isso representa mais no produto 1 do que esses 600 representam no produto 5. Então, por isso que a gente não pode fazer essa conta na subtração, porque se eu faço na subtração,
eu ia marcar, sei lá, por exemplo, letra E. Eu nem sei se a letra E é o que teve o maior aumento em termos de unidades. Eu acho que sim. Mas a gente ia marcar errado, porque esses 250 no produto 1, percentualmente eles representam mais do que esses 600 no produto 5. Então a campanha de marketing mais eficiente foi a 1, porque foi ela que gerou um maior aumento percentual nas vendas. Então tem muitas questões do Enem que vão perguntar para vocês, olha, tipo, sei lá, a nota de fulano no primeiro semestre foi 8 e no segundo semestre foi 9. Qual foi o aumento percentual da nota desse cara? É só fazer a regrinha de 3. A primeira nota equivale a 100%, a segunda nota vai equivaler a uma nova porcentagem. Essa nova porcentagem, quando eu estou falando de aumento percentual, ela sempre vai ser maior do que 100%, vocês vão achar 100 e alguma coisa, e o aumento percentual vai ser o quanto a gente acrescentou. Se eu sair de 100% para 171, significa que eu tive um aumento percentual ali mais ou menos de 71%. Mesma coisa para redução. Vamos supor que eu fale para vocês, olha, eu tinha um produto, deixa eu pular aqui algumas páginas para a gente poder falar um pouquinho também sobre diminuições percentuais. No primeiro semestre eu tinha um produto que vendeu, por exemplo, 300 unidades. No segundo semestre, esse produto só vendeu 200. Qual foi a redução percentual de vendas? Mesma coisa, 300 equivale a 100%, 200 equivale a X. A gente vai fazer a nossa regra de 3. Eu vou achar que X é aproximadamente, fazendo essa conta, vou botar um valor aproximado aqui para facilitar a nossa vida, tá? Dá aproximadamente 67%. Então, qual foi a redução percentual em termos de venda? Eu tinha 100 e fiquei com 67%. Então, nisso, eu perdi quantos percentualmente? A minha redução percentual desse produto, daqui para cá, eu tive uma redução de 33% nas minhas vendas. Então, é assim sempre que a gente calcula aumentos e reduções percentuais. Usa o valor inicial como referência, ele equivale a 100%, e o valor final, a gente vai descobrir a quanto que ele equivale. Se for um aumento percentual, vai dar um valor maior do que 100%. Se for uma redução percentual, vai dar um valor menor do que 100%, que nem apareceu aqui. E a redução ou aumento percentual é a diferença de 100% para o nosso novo valor. Então, esse tipo de questão é um dos tipos de questão mais clássicos no que se trata de porcentagem no Enem. Tudo bem? Então, vale a pena ficar atento aí para esse tipo de questão. Última questão para a gente falar de porcentagem. Para construir uma piscina, cuja área total da superfície interna é igual a 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento: 10 mil pela elaboração do projeto, 40 mil de custos fixos e 2.500 por cada metro quadrado para a construção da área interna da piscina. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor de elaboração do projeto em 50%, mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção interna da área da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo em 25%. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. O percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos é de. Como ele contou uma história, que uma empresa fez um orçamento para uma piscina de 40 metros quadrados. E depois que ela fez esse orçamento, ela decidiu fazer várias alterações. Ela deu descontos, ela fez aumentos percentuais, e ela fez isso tudo com o objetivo de reduzir o preço inicial dessa piscina em 10%. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa história toda aqui é calcular quanto que a piscina custaria antes da empresa fazer todas essas alterações. Então, o preço inicial é o seguinte: eu tenho 10 mil reais que eu paguei pela elaboração do projeto, eu tenho 40 mil reais de custos fixos e eu tenho 2.500 reais por cada metro quadrado de piscina para a construção da área interna. A área interna da piscina é 40 metros quadrados, então eu tenho que somar aqui 2.500
vezes 40, porque é 2.500 para cada metro quadrado. Como eu tenho 40 metros quadrados, 2.500 vezes 40. Quando eu faço essa conta, o meu preço da piscina vai ser um preço de 150 mil reais. Fazendo essa conta, essa multiplicação e depois somando tudo. A minha piscina custaria, inicialmente, 150 mil reais. Beleza. Mas aí, a empresa chega com todas essas alterações loucas aí que ela fez. Vamos ver quais são essas alterações. Vamos lá. Primeira coisa, ela reduz o valor de elaboração do projeto em 50%. Reduzir algo em 50% é reduzir pela metade, né? 50% é sempre metade de alguma coisa. Então, a elaboração do projeto que custava 10 mil reais, quando eu reduzo em 50%, ela vai passar para 5 mil reais. Ah, mas vamos supor que não fosse 50%. Vamos supor que fosse um desconto um pouquinho mais chato da gente calcular. Lembra daqueles fatores que eu falei para vocês? O que é reduzir em 50%? Reduzir em 50%, eu pego 100%. Quando eu tiro 50%, eu fico só com 50% do meu preço. Só que 50% é a mesma coisa que 0,5%. Então, eu tirar 50% é a mesma coisa que eu pegar o meu preço e eu multiplicar ele por 0,5. Então, se a gente faz essa conta, 10 mil vezes 0,5, vocês vão ver que a gente chegaria aqui na mesma resposta, nos mesmos 5 mil reais. Então, isso daqui é um exemplo de como a gente pode usar aqueles fatores. Quais são as outras mudanças? Vamos continuar. Recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver necessidade de aumentá-lo em 25%. Então, o preço do metro quadrado vai ser aumentado em 25%. Vamos lá, 100% mais 25% é a mesma coisa que eu calcular 125% do meu preço. Só que 125 é a mesma coisa que 125 sobre 100. 125 sobre 100 é 1,25. Então, aumentar esse preço aqui, 2.500, em 25%, é a mesma coisa que multiplicar ele por 1,25. 2.500 vezes 1,25, o novo preço por metro quadrado seria um preço de R$ 3.125. Então, vocês podem fazer esses cálculos pelos fatores, ou vocês podem fazer que nem a gente tinha feito antes. Eu vou aumentar 25%? Quanto que é 25% do meu preço? Quanto que é 25% de 2.500? Faz essa conta aqui, ó. Corta 0 com 0, 0 com 0. 25 vezes 25, isso dá 625. Então, aumentar 25% é a mesma coisa que somar aqui 625. 2.500 mais 625, isso vai dar os mesmos 3.125 que a gente tinha encontrado usando o bizu do fatorzinho. Não sei porque que eu comi o R. Mas é isso. A gente pode fazer dessa forma, calculando o aumento separadamente e acrescentando ele, ou a gente pode usar esse nosso fator. Mas é importante vocês aprenderem a trabalhar com os fatores, tá? Esses fatores aparecem, então aprendam a trabalhar com os fatores. Então, o que ele fala pra gente é que depois que a gente fez esse orçamento inicial, deixa eu virar a página aqui, eu vou aproveitar essa página que a gente tinha usado para continuar fazendo a questão. Depois que ele fez esse orçamento inicial, ele fez essas duas alterações. Ele deu 50% de desconto na elaboração do projeto e ele aumentou o preço por metro quadrado em 25%. Vamos lá. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos de forma que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. O que isso significa? Ele quer que quando a gente faça o cálculo do preço da piscina, a gente chegue em um valor que seja 10% menor do que esse preço inicial que a gente tinha calculado, de 150 mil. Então, eu preciso pegar esse preço de 150 mil e aplicar
uma redução de 10%. Como que eu posso fazer isso? 100%, vou tirar 10, eu vou ficar com 90% do meu preço. 90% é a mesma coisa que 0,9. Então, reduzir esse preço 10% é a mesma coisa que multiplicar ele por 0,9. 150 mil vezes 0,9, isso dá 135 mil. Esse é o preço que a construtora quer chegar. Eles querem chegar nesse preço total aqui para a construção da piscina. Como que a gente podia ter feito essa conta também? Calculando os 10% separadamente. 150 mil, 10% de 150 mil, isso dá, corta 2 zeros, vai ficar 1.500 vezes 10, isso dá, calma aí que eu me perdi na conta, 15 mil reais. É isso. Então, 10% de 150 mil é 15 mil reais. Então, descontar 10% é pegar 150 mil e tirar 15 mil reais. A gente chegaria ali nos mesmos 135 mil. Então, a gente pode fazer pela multiplicaçãozinha pelo fator, ou a gente pode fazer calculando a porcentagem do desconto e subtraindo ela do nosso valor original. Só que aí, o que a questão quer? É o seguinte, a gente tem 3 preços aqui. A gente tem a elaboração do projeto, que era 10 mil, e passou a ser 5 mil. Então, o nosso novo preço total vai ser 5 mil da elaboração do projeto, mais o novo preço da construção interna da piscina. Antes era 2.500 por metro quadrado. Com esse acréscimo de 25%, passou para 3.125 por metro quadrado. Então, vai ser 3.125 vezes 40. Lembrando que a gente tem 40 metros quadrados de piscina. Então, a gente tem que multiplicar esse valor por 40. A questão não falou para gente o desconto que foi dado nos custos fixos. Na verdade, o que a questão quer que a gente calcule é justamente isso. Qual é o desconto que tem que ser aplicado aqui nos custos fixos para que o valor da nossa piscina seja 10% menor? Então, eu não sei qual é o meu desconto aqui dos custos fixos. Eu não sei nem quanto vai custar esses custos fixos. O nosso objetivo é que o preço total dessa piscina seja 135 mil, seja 10% menor do que o nosso preço original, que era 150. A gente viu que quando eu reduzo 10% de 150, isso daqui vira 135 mil. Então, o nosso objetivo é que quando eu faça a soma de todos os custos da minha piscina, eu encontre 135 mil. Só que para eu achar esse 135 mil, quanto que vai custar os meus preços fixos? Eu não sei. A questão não falou pra gente. Então, a gente vai resolver essa equaçãozinha aqui. 5 mil, 3.125 vezes 40, isso dá 125 mil. Mais os preços fixos, eu quero que isso dê 135 mil. Somando isso daqui, dá 130 mil, mais os custos fixos, 135 mil. Então, os custos fixos vão ser 135 mil menos 130 mil. Eu preciso, para chegar nesse preço que eu quero, que os meus custos fixos, que antes eram 40 mil, que esses custos fixos sejam reduzidos para 5 mil reais. Beleza. Mas é isso que a questão quer? Não. A questão quer saber qual é o desconto percentual que eu tenho que aplicar aqui para chegar nesse preço, para eu chegar nesses 5 mil reais. Então, como que a gente pode fazer essa conta? Como que eu descubro qual é essa redução percentual que eu preciso aplicar daqui para chegar até esses 5 mil reais? Quanto que eu reduzi? Vamos pensar dessa forma. Eu tinha 40 mil, para eu chegar em 5 mil reais, eu tive que fazer uma redução de 35 mil, certo? Eu tive que dar um desconto de 35 mil reais nos meus preços fixos para chegar nesse preço de 5 mil. Então, a gente faz aqui uma regrinha de 3. Mais uma vez, uma regra de 3. Deixa eu apagar aqui essa página. Pronto. Como que a gente faz essa regra de 3? Se 40 mil
que era o nosso preço original? Eu acho que era 40 mil. Era 40 mil, né? Se 40 mil era o nosso preço original, então 40 mil é o nosso 100%. Eu vou aplicar um desconto de 35 mil reais. Então, se 40 mil é 100%, 35 mil equivale a quanto? Faz a multiplicação cruzada. Resolve a equação. 35 mil vezes 100. Eu posso cortar vários zeros aqui. Corto 1, 2, 3, 4 com 1, 2, 3, 4. Então, o x vai ser 350 sobre 4. 350 sobre 4, esses 35 mil reais que eu dei de desconto equivalem a 87,5. Então, o desconto que eu tive que aplicar para chegar nesse novo preço que a gente queria, que era de 135 mil reais, foi um desconto de 87,5 reais. Então, galera, essa questão é uma questão difícil, porque é uma questão mais exigente, é uma questão que a gente precisa raciocinar mais, o enunciado é mais chato da gente entender. Então, se tiver ficado confuso, lê o enunciado sozinho, faz algumas anotações, vai pausando o vídeo, voltando, tentando entender o que eu fiz, que aí eu acho que vocês conseguem chegar lá. Mas, basicamente, o que pode aparecer de porcentagem para vocês é isso. É calcular descontos, calcular acréscimos, calcular, que nem a gente fez naquela questão da campanha de marketing, aumentos percentuais e reduções percentuais quando a gente tem uma mudança de um valor para outro. É basicamente isso que o Enem cobra. Então, estudem esses assuntos, tem uma listinha para vocês lá no Drive, que a professora Clara preparou, com gabarito, com tudo bonitinho. Estudem tudo isso, que aí vocês vão conseguir resolver bem as questões de porcentagem, beleza? Então é isso, e a gente se vê de novo daqui a 2 semanas no nosso próximo assunto.